Opa, opa, opa! Tudo bem, meu aluno Soti? Tudo certo? Professor Pio na área, trazendo mais uma aula de matemática e hoje, dentro da parte de estatística, nós vamos estudar aí uma matéria que é a parte de mediana. Mas o que afinal é a mediana de um estudo? Para que ela serve? Onde é que a gente vai utilizar? E esse tema aí ele é um tema muito bacana, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer na aula é definir o que é mediana, né? E aí eu sempre falo que o nome mediana, lembra lá em geometria quando você estuda a mediana de um triângulo? Bom, o nome média sugere alguma coisa que seja no meio, não é mesmo? A mediana de um triângulo é que divide o lado do triângulo ao meio, por exemplo. Em estatística, a mediana, ela é uma das que a gente chama medidas de tendência central. Por quê? Porque são medidas que tendem ao centro de um conjunto. E eu já vou te explicar por quê. Beleza? Segura aí na cadeira e vamos entender isso aqui. Gente, a mediana vai representar o termo que ocupa a posição central da minha estatística, o termo que ocupa a posição central do meu estudo, mas só depois que o estudo está organizado, depois que a gente montou o tal do rol. E aí você vai olhar para mim e vai perguntar, tá, professor, mas para que serve mediana? Eu já sei tirar a média mesmo. Eu ano após ano na minha escola tirava a média. Agora você quer me contar que tem mediana para quê? Gente, olha só o exemplo que eu vou dar aqui. A mediana ela é uma boa opção quando a gente tem algum valor que é muito discrepante em um estudo. E quando ele está muito separado dos demais. E eu vou dar um exemplo que é esse aqui, ó. Imagine que você é surfista, você foi disputar um campeonato de surf. Aí você pegou altas ondas lá. Aí você olhou a nota dos jurados. Oh, esses jurados, hein? Teve um jurado que deu 8, um jurado que deu 10, um jurado... Tá legal, hein? Um jurado que deu 9. Aí do Neida, teve um jurado que deu 2. Caramba, esse cara aqui, ele tá de sacanagem contigo, né? Então ele deu 2 e o outro deu 7. Posso te contar o que acontece aqui? Quando acontece isso, primeira coisa que eu queria fazer, eu queria tirar a mediana dessas notas. O que eu te falei mediana mesmo? É o cara que está na posição do meio, mas os dados ainda não estão organizados. A gente ainda está tudo fora de ordem. Vamos montar o rol? Bora lá. Menor nota, qual foi? Cara, marca lá, tem um 2, aí bota certinho lá que você já transcreveu essa nota para o rol. Aí depois do 2 a gente tem um 7, bota lá o 7, esse 7. Depois tem um 8, depois tem um 9 e depois tem um 10. Gente, olhando aqui para o rol, qual é o termo que está na posição do meio, posição central? Cara, você vai separar metade pro lado de lá. Se você tem 5, bota os dedinhos da mão. Onde é que está o meio? Tu vai separar 2 pro lado de cá e outros 2 pro lado de lá. E aí vai sobrar um cara que está exatamente aqui, ó. Gente, olha lá para a imagem. Separei 2 pro lado de cá, separei 2 pro lado de lá. Você viu que o 8 sobrou no meio? Se ele sobrou no meio, é porque ele é a mediana. Então, quando alguém te pedir encontre a mediana, você vai olhar para os dados da tua pesquisa e vai tirar o dado central. Quando você olha para isso, você fala assim, cara, a nota daquele jurado 2 que fez só de sacanagem, ela nem entrou na conta, porque se ele tivesse dado 3, se ele tivesse dado 5, a mediana ia continuar sendo 8, entendeu? E só para você entender a diferença, se por acaso o combinado é que a nota final do surfista fosse a média desses números, eu cheguei a fazer a média só para você ver. A média deu 7,2, meio injusto, você não achou? Porque a onda dele, um deu 10, outro deu 9, mas como aquela nota foi muito baixa, aquela nota puxou a média para baixo. Então aquele jurado conseguiu o que ele queria, prejudicar o nosso atleta. Então você vai perguntar, para que serve mediana? É só uma coisa? Mas não. Mas existem pesquisas que a mediana ela tem um índice de assertividade melhor em relação à média, tá? Então dependendo do que a gente faz, pode ser que a mediana seja bacaninha. E já que eu apresentei mediana, gente, eu sempre gosto de ensinar o meu aluno, professor, qual é a fórmula da mediana? Não tem. Não tem fórmula para mediana. Você acha que eu vou te ensinar uma fórmula para pegar uma coisa no meio? Não tem. Mas tem uma fórmula para tu deduzires a posição da mediana. Porque, cara, posição de um grupo é se dividir por 2, né? Mas olha só como ela é diferentinha. A posição da mediana
é n mais 1 sobre 2. Já vou te explicar o que é isso aqui. Professor, o que é o n ali dentro naquela fórmula? O n é o número de termos da tua pesquisa. É o número de notas que esse surfista teve. Quer ver uma coisa curiosa? São 5 notas, né? Se tu só dividisse 5 por 2, primeiro que 5 nem é divisível por 2, né? Mas olha como faz sentido. Tem 5 notas. Tem 5 notas. 5 mais 1, 6. Dividiu por 2 deu 3. Só cuidado que 3 não é a mediana. Essa fórmula ela te dá a posição da mediana. Se a posição da mediana deu 3, quer dizer que a mediana é o terceiro colocado dentro do meu rol. E aí uma coisa que você não vai fugir é procurar o terceiro termo que apareceu ali. Tranquilinho, galera? Deu para entender? Só para te ilustrar, tá? Esse termo, mediana, ele aparece muito quando a gente vai estudar economia, né? Você não está fazendo um curso superior de economia aqui, mas eu trouxe uma notícia, fui procurar na internet, eu estava lendo esses dias lá, né? E eu encontrei isso aqui, ó. Olha que curioso. A estimativa do IPCA, você quer saber? Essas siglinhas são meio complicadas, né? Mas IPCA é o que a gente chama de inflação. Ele mede a inflação no Brasil. A estimativa da inflação para 2024 subiu de 3,81% para 3,82%. Essa foi a primeira alta em 4 semanas. Um mês antes, a mediana era de 3,87%, considerando as 74 estimativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis. Gente, sabe o que acontece? Os economistas, eles vão, eu acho que vai estar tanto, eu acho que vai estar tanto. O que eu faço? Por que eu pego? Por que economia, que é a mediana? Porque ela tira aqueles economistas extremos. Porque eles só estão lá para contar se eles vêm antes ou depois da mediana. Então, em alguns estudos, como eu te falei, é mais vantagem eu tirar a mediana do que tirar a média. Tá bom, galera? Legalzinho, né? Quando você se deparar agora com uma notícia assim, mediana, você já sabe o que é. Legal, né? Agora, galera, vamos lá. Para terminar a aula, eu quero fazer mais uma questãozinha, mais um problema que talvez você aí do outro ladinho da tela esteja se perguntando, mas nós vamos ter um capítulo a mais. Segura aí que nós vamos entender. Se tem alguém que gosta tanto de mediana quanto o Enem, eu desconheço, tá, galera? Olha a questãozinha. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado na tabela. Então, você olha na tabela, né? E aí tem lá, o texto 1 ela cometeu 2 erros. O texto 2 ela passou zerada, ela não errou nada, ela gabaritou ali o texto. Texto 3 errou 2 vezes. Texto 4 errou 2 vezes. Então ali tem um número de digitações erradas que ela fez. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor lê comigo? Pelo valor da mediana do número de erros. Mediana do número de erros. Gostosinho mediana, né? A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a, será que é 2, 2,5, 3, 3,5 ou 4? Então, vamos lá, vamos fazer o que a gente sabe. Gente, primeira coisa que você deveria fazer é organizar as respostas. É organizar como chama o nosso rol. Bora fazer o rol? Gente, o rol é colocar do menor para o maior. Qual foi o texto que ela menos errou? Aquela que ele errou 0. Então, primeiro dado do rol é 0. Vai colocando. Depois de 0, que número tem? Tem 2. Você viu 2? Só que tem um porém. O 2 não apareceu uma vez só, né? Apareceu 2 aqui, botou no rol. Apareceu 2 de novo, botou no rol de novo. Apareceu 2 de novo, botou no rol de novo. Acho que tem 3 2. Tem que ter 3 2 no nosso rol, tá, gente? Depois, tem um texto que ela errou 3, depois um que errou 4, um que errou 5 e um que errou 6. Belezinha até agora? Tá linda o nosso rol, né? Tá massa. Aí eu vou falar assim, cara, já que o Pio me passou aquela fórmula, eu vou aplicar essa fórmula. Ele me contou que a posição da mediana era n mais 1 sobre 2. Vamos ver se dá certo. Quantos termos a minha pesquisa tem? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, tá. Eram 8 textos, né? Tinha esquecido. Gente, 8 textos. Professor, pera lá. 8? Se eu botar 8 aqui,
8 mais 1 dividido por 2. Deixa eu fazer a continha. 8 mais 1, 9. Poxa, mas 9 dividido por 2 é 4,5. Você está me falando que a mediana vai estar na quarta posição e meia? Como assim? Eu achei que ela tinha que dar na terceira, achei que tinha que dar um número inteiro. Então, galera, repara só. Aqui aconteceu um problema. O número de textos era uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Era uma quantidade par, eram 8 textos. Eu estou botando aqui, ó, 8 textos na tua frente, 8 textos. Como é que você acha a metade dessa galera aqui? Gente, metade, tu vai separar 4 para o lado de cá e outros 4 para o lado de lá. Só que o problema é que ao separar 4 para cá e 4 para cá, não sobra ninguém no meio. Então, o caso anterior deu lindão, porque o número de termos da pesquisa era ímpar. Eu estou usando esse exemplo para te dizer o que você tem que fazer quando é par. Sabe o que acontece? Você separou 4 para cá e 4 para cá, né? Não tem quarta posição e meia. Só que o 4,5, ele tá bem na metadezinha entre quem e quem? Entre o quarto e o quinto. A lógica é a seguinte: ao separar 4 para cá e outros 4 para cá, os dois termos, não tem termo no meio, mas os dois mais do meio, você concorda que, ó, pode contar, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Aqui, ó, o quarto e o quinto, tu vai pegar eles e vai descobrir qual é a média deles. Então, ó, olha a frasezinha, completa aqui comigo. Quando acontecer isso, eu separei 4 para cá, 4 para lá. Então, ó, completa a frase. Quando o número de termos da pesquisa for... Gente, aqui é o número de termos par ou ímpar. Quando for um número par, o que eu devo ainda fazer? Deve-se tirar a mediana vai ser a média entre os dois elementos mais centrais, tá? Então você vai pegar os dois mais centrais, que aqui seria o quarto e o quinto. Pode pegar, ó, os dois mais do meinho. Um é 2 e o outro é 3, né? Bem no limite ali. Qual é a média entre 2 e 3, moçada? Soma dividir por 2. 5 dividido por 2, 2,5. A mediana é 2,5, gabarito da questão, letra B. E aí a gente tem um dado interessante. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho capciosa, assim. A mediana de um estudo precisa ser ao menos uma das respostas desse estudo. Você viu? Quanto é que da minha mediana? 2,5, né? Em algum texto eu tinha digitado 2,5 erros? Não, porque você está tirando a média dos dois. Então a mediana ela não precisa obrigatoriamente pertencer ao rol daquele conjunto. Você viu? Não tem nenhum 2,5 ali. Mas pelo fato da gente tirar a média, apareceu aquilo ali. Belezinha, galera? Deu para compreender aí o que é mediana? É bem bonitinho, bem assim importante pro Enem. Fico por aqui, obrigado pela sua companhia de sempre e até a próxima. Tchau, gente!